Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta sexta-feira, gente. Sextou, alegria, meu Deus do céu, é um dos dias mais esperados, com certeza, da semana. Hoje, doutora Fernanda Assis ao vivo com a gente aqui nos estúdios da TVC Panorama. E olha, já vou avisar que o programa Muito Mais, daqui a pouquinho, vai estar, como diz o programa, né? Vai estar muito mais, porque nós temos um artista aí muito famoso que está aí na nossa região e você daqui a pouquinho vai conhecer quem é. Uma suspensa aí, é claro, para a nossa programação. Doutora, tem mais perguntas aqui, desta vez a Luana falando o seguinte: bom dia, doutora, o pai da minha bebê ganha super bem e paga pensão, que mal dá para o básico, mas o problema é que ele é autônomo e não tem contra-cheque como comprovar. O que tem que fazer nessa situação, doutora, nessa condição para ele pagar mais? Vou dizer que tem acontecido tantos casos assim de ação revisional pedindo majoração de alimentos e é algo cada dia mais comum porque a gente hoje vive uma sociedade que muitas pessoas estão trabalhando de forma autônoma. Então, às vezes, dificulta um pouco a gente conseguir essas provas. Mas, por outro lado, tem as redes sociais. E as pessoas têm o hábito de postar tudo nas redes sociais. Então, se esse pai, por exemplo, ganha bem, parte do pressuposto que ele também vive bem. Então, a gente consegue comprovar através de fotos, viagens que ele está fazendo, restaurantes, a própria casa que ele reside. Então, tem várias formas da gente juntar no processo, no caso, pedir a majoração dos alimentos, trazendo aos autos essas provas que a gente consegue. E os juízes têm aceitado muitas vezes, porque a gente vê a realidade e a necessidade também. E outra coisa que é importante dizer também: o próprio juiz, ele consegue quebrar sigilos. Então, por exemplo, a gente consegue acessar imposto de renda, extratos bancários, investimentos. Então, assim, não tem como fugir, porque de alguma forma a pessoa vai deixar uma brecha, a não ser que a pessoa seja muito esperta. Mas, fora isso, tem sim forma da gente comprovar, mesmo ele sendo autônomo. Mas, para isso, vai ser necessário entrar com uma ação para poder pedir a majoração dos alimentos ali no caso. Doutora Fernanda, vou pegar um gancho nessa pergunta, porque é muito importante, talvez, né? Todas elas são, mas essa talvez seja uma dos pontos e uma das perguntas que mais a dona de casa, ou às vezes, né, quem está nos assistindo, passou por essa situação e quer realmente que o pai, né, aumente o valor da pensão, que às vezes realmente não dá para nada. Às vezes o pai, né, da criança paga lá R$200, acha que está bom demais, né, que a criança vai se manter com R$200, um exemplo, né? Muitas mães passam por problemas assim, né, doutor, e querem realmente o aumento, né, desse valor. E o pai, às vezes, tem a condição e não paga. Qual a orientação para a nossa telespectadora, para a mãe que de repente você está passando por uma situação ou pensa de pedir um aumento na justiça da pensão do filho? Qual a orientação que a senhora daria, doutora, para os trâmites legais para realmente constatar isso, doutora? Sim. Primeiro ponto, eu sempre sou a favor de documentos, tem que deixar tudo registrado, porque tem pessoas que às vezes tem um bom convívio com o pai e às vezes nem entra na justiça, acaba simplesmente, olha, o pai vai pagar X, eu preciso disso e já combina ali mesmo. Só que o que acontece? A realidade pode ser boa hoje, mas as pessoas mudam. E aí suponhamos que esse pai agora arrumou uma namorada, por exemplo, e aí a namorada começa a colocar coisa na cabeça dele, ele pode falar, não, está pagando muito, aquela coisa toda, e aí começam os litígios. Então, a melhor forma, eu sempre falo, busca um profissional qualificado para poder auxiliar, resolver, analisar o teu caso específico e fazer um levantamento ali de acordo com o que a criança precisa. E também, obviamente, né, vai ter o sobrepeso ali das condições do pai. Mas é importante sempre procurar um profissional para poder resolver a situação. Perfeito, respondido e muito bem esclarecido pela doutora Fernanda Assis. Tem mais uma pergunta, dessa vez a do Gustavo, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Meu pai faleceu e deixou imóveis alugados. O que fazer com os valores? Para quem esses valores irão, doutora, após o falecimento do pai, que tinha vários imóveis alugados, pelo jeito, né? Olha, é bem comum, inclusive aqui em Balneário eu tenho pego bastante casos assim, tem muitas pessoas que têm
imóveis alugados. Então, isso é tudo bens, que vai virar herança, né, digamos assim. E aí, neste caso específico, se tiver um inventário judicial, por exemplo, esses valores eles vão ser, no caso, depositados em juízo. Aí, todo mês é emitida uma guia e esses valores vão sendo, né, depositados naquela conta e ali vai ficar até a finalização do inventário. Aí, depois disso, quando resolver, vai ser partilhado ali entre as partes, porque o aluguel, ele também é fruto, então ele também compõe o espólio ali, então ele precisa ser feito dessa forma, não pode burlar o sistema, ainda mais se for um processo judicial. Uma outra solução, se for caso, às vezes, de um extrajudicial que é no cartório, e tem alguém responsável ali, é bom que se abra uma conta específica para esses depósitos, para depois também facilitar as divisões ali, mas é importante deixar as coisas organizadas, porque os valores só podem ser tirados, como eu falei, ao final, salvo se for para poder pagar o imposto de transmissão ou até as custas judiciais. Além disso, não pode. No caso do pai faleceu, parece que ele tem vários imóveis aqui, doutora, alugados. A mãe continua a receber, doutora, esses valores? Se caso, né, o filho tem a mãe, é a esposa, né, que continua recebendo esses valores de aluguel, né, doutora? Boa pergunta. E aí vai depender também, com relação à mãe ali, se esses imóveis alugados também pertencem aos dois, como é que foram feitas ali a divisão. Aí entra de novo naquele assunto, qual que é o regime de bens? Mas, obviamente, que se a mãe, né, antes já recebia, aí já nem seria, digamos, que o inventário. Ela também já é a herdeira, já é a proprietária daqueles bens. Aí já é outra situação. Aí vai depender mesmo ali de qual regime e de qual é a circunstância, mas se nós estamos falando de um falecido e de um inventário e desses bens dele, aí é uma coisa. Agora, se tiver bens da outra pessoa que ainda, viúva no caso, né, aí ela vai continuar recebendo os valores dela ali do aluguel de forma normal, mas aí, como eu falei, vai depender de todo o desdobramento do caso. Perfeito, doutora. Tem mais uma pergunta aqui da Juliana. Essa pergunta é um pouquinho complexa, doutora. Minha filha, né, casou com um cara, né? Juliana, minha filha casou com um cara sem minha autorização. Agora ela está arrependida porque descobriu que o rapaz, né, foi preso no passado e ele está muito agressivo com ela. Ela está morando comigo atualmente. Tem algum jeito de cancelar o casamento, doutora? Que pergunta, bem diferente, mas vamos lá aos poucos ali. Então, nós temos uma filha que, no caso, casou e agora se arrependeu e ela trouxe uma informação ali que me fez pensar, que, no caso, o marido ali, no caso, ele foi preso no passado. E aí, e ela quer cancelar esse casamento. Neste caso específico que ela me narrou, seria possível o cancelamento, porque quando a gente fala no direito sobre os erros essenciais, quando tem erros essenciais, a gente consegue anular o casamento, porque aí teve um crime. E se ela não tinha conhecimento sobre o crime, aí automaticamente a gente conseguiria anular o casamento neste ponto. Existem algumas modalidades no Código Civil para anular o casamento. Por exemplo, menor de 16 anos também eu conseguiria. Mas no caso que foi trazido para mim, eu conseguiria sim cancelar o casamento, anular, né, revogar. E é até importante dizer, vai ter que ser através de uma ação judicial. E aí o juiz vai analisar, ela vai trazer as provas ali. No caso, dá para poder juntar os antecedentes criminais ali, comprovando que realmente ele foi preso no passado e tudo mais, e que ela também não tinha conhecimento desses crimes. E aí, beleza, o juiz vai dar uma decisão favorável a ela, depois ela vai ao cartório para poder, junto com essa sentença, e aí vai ser averbado, e aí vai conseguir cancelar o casamento. E importante, tem prazo. Então, ela tem 3 anos para poder fazer isso. Se for depois, aí vai prescrever no caso ali, que é um prazo decadencial, e aí não tem mais jeito. E aí, outro ponto importante para dizer também para as pessoas que estão ouvindo, e para ela também, ela consegue voltar ao status de solteira, por conta do cancelamento do casamento. Então, esse é um outro ponto importante de dizer.
Informação super importante. Vamos à última pergunta na tela, nesse quadro com a doutora Fernanda Assis, hoje, nos esclarecendo. Letícia, obrigado pela audiência. Eu e meu marido não estamos conseguindo pagar o IPTU do imóvel que moramos, por ser um bem de família. Temos risco de perder o imóvel, doutora? Olha, esse também é um outro assunto bem relevante e bem comum. O que acontece? Muitas pessoas já sabem que bem de família, quando tu tem um só ali, ele é impenhorável. Então, às vezes, se tu tem uma dívida, aquele bem não vai ser penhorado. Muitas pessoas têm essa informação. Mas, ali ela me trouxe um ponto que é exceção, porque nós estamos falando de IPTU. Como é IPTU, ou até mesmo se fosse uma dívida de condomínio, alguma coisa assim, neste caso específico, independentemente se é um bem de família, ele pode sim ser penhorado. Então, ali no caso, a prefeitura pode pedir a penhora e esse bem pode até vir a ser leiloado. Então, recomendo pagar a dívida do IPTU, dar algum jeito, porque ela pode perder o bem. Então, é importante. Perfeito, doutora. 11 horas e 1 minuto, nosso tempo corre rapidíssimo aqui na TVC Panorama. Doutora, vou agradecendo a sua vinda nessa sexta-feira, fechando e muito bem a semana com a gente. E lhe aguardo aí na próxima sexta-feira com mais informações sobre direito da família. Obrigada, Dilson. Obrigado, pessoal de casa. E até sexta que vem. Um abraço. Nós vamos para um breve e rápido intervalo comercial e já voltamos com mais informações sobre o que aconteceu no meio policial na nossa região. É um instante só.